Jackson Arpini atualiza sobre os números da pandemia na região da MAU e também sobre os novos investimentos da Fundação Hospitalar Santa Terezinha. E finaliza com o anúncio da sua pré-candidatura a deputado federal. Está aqui conosco o Jackson Arpini, diretor da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, e nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre essa crescente de casos de Covid em toda a região da MAU e também das melhorias implantadas dentro da Fundação Hospitalar. Jackson, bem-vindo. Boa noite aos telespectadores da TV Erechim. Obrigado, Sandra, pelo convite para, eu acho que é a primeira vez em 2022 aqui na TV Erechim, para repassar informações a toda a nossa comunidade com relação ao processo pandêmico da Covid, com relação também ao nosso Santa e aos encaminhamentos que estamos adotando para o ano de 2022. Pois é, começamos o ano com uma crescente de casos, uma variante nova que assusta muito mais, porque os sintomas se confundem muito com a gripe. Embora para algumas pessoas ele é super leve, mas para outras ele requer internação hospitalar. Sandra, nós sempre falamos para a comunidade que o processo pandêmico se dá em capítulos. Às vezes mais agravado, por hora menos agravado. Nós estamos agora diante de um novo capítulo, de um novo cenário um pouco diferente dos capítulos de 2020 e 2021. Nós estamos aqui diante de uma nova cepa, a Omicron. Ela tem uma capacidade muito grande, muito acentuada de transmissão, e isso tem causado alguns desdobramentos negativos na Europa, nos Estados Unidos e também no nosso país. Nessa semana nós tivemos a grata satisfação de participar de uma reunião em Porto Alegre do Gabinete de Crise, com a presença da secretária estadual de saúde, do coordenador do GT Saúde, do coordenador do Gabinete de Crise e também do governador Eduardo Leite, porque nós estávamos em Porto Alegre e tivemos a oportunidade de verificar vários gráficos, vários cenários, o que nos colocou, por aquilo que visualizamos, num estado de alerta, num estado de preocupação. Nós estamos verificando de forma muito clara uma explosão de casos confirmados, isso já é fato, isso está acontecendo no mundo como um todo, em virtude da Omicron, e nós estamos verificando que, em virtude desta explosão, alguns casos estão agravando. Existiam estudos iniciais que apontavam que o agravamento iria ocorrer em torno de 1% das pessoas contaminadas. Já houve uma mudança com relação a esse percentual, verificado nesta reunião em Porto Alegre, e o percentual está em torno de 2 a 3%. Então, como o contingente de contaminados é muito elevado, muito acima dos episódios anteriores, nós estamos verificando que mesmo com esse descolamento de uma curva, que é a curva de casos ativos com a curva das internações, o número está ficando expressivo porque a contaminação está muito elevada. Então, se nós fizermos aqui rapidamente um exercício, se nós pegarmos aqui na região, hoje em torno de sistematizar em torno de 1.300 casos. Mas esse número nós soubemos que é superior porque existe uma dificuldade hoje por testagem, existem muitos pacientes assintomáticos. Então, se nós trabalharmos que este quantitativo seja um número próximo a 2.000 casos e se houver 3% de agravamento, nós estamos falando em 60 pessoas. E se nós usarmos este exercício, nós podemos mensurar que 60 pessoas já causam um certo impacto na atenção terciária nos hospitais. E isto é verdadeiro porque nós começamos o ano, Sandra, com 2 pacientes internados. Certo. E neste momento, segundo o boletim de ontem, nós estávamos com 38 pacientes internados. Porque nós temos os pacientes internados aqui de Erechim e nós temos os pacientes internados em decorrência da Covid nos 10 hospitais regionais que têm leitos de assistência para esta enfermidade. Então veja que nós saímos de 2 para 38 casos. Então aquilo que está ocorrendo no cenário mundial está ocorrendo também aqui na nossa região. Uma explosão ou uma curva abrupta de casos ativos, tá? No sentido vertical. Certo. E também já desdobramento nas internações, leitos clínicos e leitos de UTI. Então, neste momento, é importante que a população tenha presente que precisa novamente dar a sua colaboração. Então, o que nós estamos conclamando a população? Para que observe aqueles protocolos preconizados, higienização das mãos, sempre que possível utilizar o álcool 70, mas especialmente a utilização da máscara de proteção individual. Porque esta variante, esta cepa tem uma característica, que é o potencial de transmissibilidade. Se as pessoas se protegerem,
se as pessoas utilizarem estas ferramentas de proteção, isso vai reduzir a contaminação. Reduzindo a contaminação, nós entramos num cenário de redução das internações e também entramos num cenário de redução dos óbitos. Certo. O Estado, Sandra, isso é importante, o Estado já está verificando um aumento no número de óbitos em decorrência deste cenário. Nós aqui, felizmente, não tivemos neste ano nenhum óbito, mas as estatísticas, os gráficos do Estado já apontam para um crescimento do número de óbitos. Então está ocorrendo aquilo que sempre ocorreu, aumento de casos ativos, internações e começam a surgir os óbitos. Temos que agir. Pois é, Jackson, muitas pessoas deixaram de fazer a dose de reforço, a terceira dose. É o momento dessas pessoas procurarem as UBSs e fazer essas doses de reforço? Sandra e telespectadores, nós temos duas ferramentas, que é a adoção dos protocolos, que nós já mencionamos, e a imunização. A imunização já está comprovada de forma muito clara de que ela produz a sua efetividade e a sua eficácia. Então aqui nós estamos falando da primeira, na segunda dose e da dose de reforço. E aqui nós estamos falando também na imunização das crianças de 5 a 11 anos. É extremamente importante que as pessoas realizem a imunização. Se nós estivéssemos neste cenário que estamos atravessando sem a imunização, eu posso afirmar com propriedade que nós estaríamos diante de um colapso do sistema de saúde. Porque com este poder de transmissão desta variante, nós teríamos inúmeros casos de internações e o serviço de saúde não daria conta. Então nós temos que verificar que a resposta está ocorrendo. Muitas dessas pessoas que estão necessitando não são casos muito graves e estão realmente agravando aquelas pessoas que não têm o esquema vacinal completo ou que têm alguma comorbidade associada. Então a recomendação nesse momento é utilização de máscara, respeitar o distanciamento e realizar o esquema vacinal completo. Primeira, segunda e dose de reforço, e para os menores, que é o novo público que está sendo imunizado, de 5 a 11, realizar a imunização. Nós também temos que colocar a todos os telespectadores que já existe uma gama expressiva de internações nos Estados Unidos de crianças, e nós estamos verificando isso também no nosso país e também na nossa região. Certo. Nós estamos atualmente com 2 crianças internadas em decorrência da Covid, porque os relatos, os estudos apontam que esta variante, ela também nessa característica de potencialidade de transmissão, tem contraído também crianças nesta faixa etária que até então não foram imunizadas e estão susceptíveis. Então, a recomendação é que este público também faça a imunização. Há uma dúvida, há uma preocupação com relação à imunização, que nós entendemos ser compreensível na condição de pai, de mãe ou de pais. Então, os pais, quando têm alguma dúvida, procurem eliminar essa dúvida, consultem o médico da unidade básica de saúde. Se tem contato com o pediatra, consultem o pediatra para que adotem a medida mais apropriada. Mas a recomendação para este momento, para esse cenário, é que todos realizem a imunização. Poderemos ter medidas mais severas caso o número continue aumentando, como fechamento de academias, comércio, festas, enfim, voltar àquilo que já aconteceu em 2021? Sandra, vamos buscar os exemplos no continente europeu. Alguns países já adotaram essa medida, tendo em vista este novo cenário, certo. Especialmente a Alemanha. A Alemanha já fez lockdown e os gráficos apontam que quando a Alemanha liberou o lockdown, houve novamente uma explosão. Então nós podemos colocar aqui que o mundo está encontrando uma dificuldade para conter o avanço da Omicron. Isso é visto pelos gráficos, pelos cenários. Trazendo isso para o nosso país e para o nosso estado, no momento não há ainda indicativos de restrições com relação a algum serviço. Isso está atrelado àquilo que você colocou com muita propriedade. Se começar a ocorrer uma sobrecarga do serviço de saúde, especialmente com relação aos leitos de UTI, não vai haver outra alternativa a não ser reduzir a circulação de pessoas para que não haja transmissibilidade da doença.
para que isso possa ser feito somente mediante restrições. No momento, eu participei da reunião terça-feira, no momento não está no radar do Estado, não está nas ações prioritárias do Estado a adoção dessas medidas. Mas caso persista a evolução de casos ativos, caso persista o aumento a cada semana das internações e que a gente possa ultrapassar a margem de segurança das internações em leitos de UTI, poderá haver a necessidade de medidas mais enérgicas e aí nós entramos nesse patamar da adoção de restrição para reduzir a circulação de pessoas. No momento ainda não, mas não podemos tirar do cenário. Não descartamos nenhuma medida de segurança, de higienização em lugar nenhum, então? Eu acho que esse é a nossa atribuição no momento. Certo. Adotar as ferramentas de prevenção que estão a nosso dispor, que fazem parte do nosso cotidiano, e eu entendo que houve um certo relaxamento, até pela questão da longevidade do processo pandêmico, até porque os nossos indicadores em dezembro eram indicadores extremamente promissores, só que agora nós estamos diante de uma nova realidade, estamos diante de uma nova cepa e temos que rever nossos conceitos. Rever nossos conceitos significa adotar todas as medidas com rigor, máscara de proteção individual e imunização sempre que possível. Jackson, agora mudando um pouquinho de assunto, mas ainda focado em saúde, o Hospital Santa Terezinha está trabalhando fortemente para concluir a nova UTI. Isso é um passo importante. É um passo extremamente importante, Sandra e telespectadores, até porque houve uma alteração nas diretrizes por parte do Ministério da Saúde. Certo. O Ministério da Saúde, no mês de janeiro, neste mês vigente, mudou a forma de custeio dessas UTIs e transformou todas as UTIs Covid em UTIs convencionais, ou seja, do dia a dia da instituição. Houve uma reivindicação por parte dos comitês regionais, por parte do gabinete de crise, por parte dos governadores para que essa medida fosse revista, tendo em vista aquilo que dialogamos com relação ao novo cenário ou com relação ao Ômicron. Então, o Ministério reveu essa situação e prorrogou até o final de fevereiro a mesma situação posta. Certo. Mas está no cenário, está em avaliação que essas UTIs sejam fechadas e que os atendimentos aconteçam em UTIs convencionais. Por essa razão, já sabendo desta informação, nós mantivemos uma estreita interlocução com o governo do estado, foi um dos meus motivos da ida a Porto Alegre, para que a gente consiga manter aqui na nossa região 10 leitos. Nós temos 10 leitos de UTI convencional e nós temos 10 leitos de UTI Covid. Esses leitos deixariam de existir mediante essa nova normativa. Sim. Então nós pleiteamos, encaminhamos toda essa documentação ao governo do estado para que estes leitos fossem mantidos, nesse momento como leitos de UTI para assistência da Covid e num segundo momento para que sejam incorporados naquele projeto de ampliação do novo complexo de UTIs que vai passar de 20 leitos para 40 leitos. 20 leitos de UTI adulto, 10 leitos de UTI neonatal e 10 leitos de UTI pediátrica. Que maravilha. Então, neste sentido, Sandra, nós estamos priorizando neste momento, mantivemos uma reunião com Porto Alegre, com a Coordenadoria Regional de Saúde e com a empresa, e estamos focando, estamos direcionando todas as ações para colocar em funcionamento, num primeiro momento, a UTI adulto, para passar de 10 para 20 leitos, no sentido de não perdermos esses leitos que nós temos hoje. Aqui nós estamos correndo contra o tempo, assumimos alguns compromissos com o governo do estado, estamos priorizando essa obra, o recurso de 13,5 milhões de reais específico para os equipamentos já está na conta da fundação, a fundação já está fazendo a descrição e inicia o processo licitatório para a compra desses equipamentos. Então, neste momento, nós temos um compromisso assumido com o Estado, que nós temos que colocar em funcionamento o mais rápido possível esses 10 novos leitos para que a gente possa migrar de 10 para 20 leitos de UTI adulto. No final do ano passado também iniciou um mutirão de consultas, exames, cirurgias. Ainda continuamos fazendo esse mutirão ou já estancamos o problema? Continuamos e estamos entrando num estado de preocupação, tendo em vista a nova variante. Foram realizados vários mutirões,
de cirurgias eletivas represadas e também de procedimentos, exames represados. Só a título de exemplificação, nós tínhamos uma demanda com relação a procedimentos de raio-x, foi equacionado. Nós tínhamos uma demanda com relação a biópsias, foram equacionadas. Nós temos uma demanda vigente com relação às mamografias, estamos realizando mutirões para colocar isso em dia. E já realizamos 2 ou 3 mutirões de traumato-ortopedia, estamos realizando mutirões de cirurgias urológicas, enfim, de todas as áreas, no sentido de reduzir esse indicativo. O bloco cirúrgico voltou à sua normalidade e eu diria que numa velocidade acelerada. Estão sendo realizadas em torno de 30 a 33 cirurgias por dia. Então isso é um número expressivo e nós estamos reduzindo. Porém, não podemos retirar do contexto o crescimento das internações. Então nós tivemos que já partir para um plano de contingência B com relação às alas Covid. Nós estávamos no plano de contingência A, com um número específico de leitos. Na parte clínica já tivemos que ampliar, tendo em vista que aumentou a demanda. E já estamos estudando, já estamos prospectando a possibilidade de ampliação dos leitos de UTI, porque nós estamos com 7 pacientes internados e a nossa capacidade hoje é de 10 leitos. Nossa, se nós tivermos mais um paciente, nós temos que ampliar essa estrutura. Isso significa toda uma retaguarda de equipamentos, toda uma retaguarda de profissionais intensivistas e toda uma retaguarda de serviços de apoio. Então nós estamos realizando os mutirões com este objetivo de reduzir esta demanda represada, mas ao mesmo tempo nós temos que olhar para aquilo que está acontecendo com relação ao cenário pandêmico, que poderá nos colocar algumas limitações, até mesmo a redução de alguns serviços, tendo em vista essa mudança do cenário. Jackson, uma outra questão que sempre está em voga, as pessoas sempre estão comentando, é a questão do pronto-socorro. Estamos com lotação realmente? As pessoas estão ali, de repente, até correndo risco de se contaminar pelo excesso de pessoas no mesmo ambiente? Estamos vivenciando um momento de excepcionalidade com relação a esta questão. Importante questionamento, Sandra. Nós estamos verificando que, como existe uma capacidade muito forte de transmissão, é óbvio que as pessoas estão em apreensão e querem realizar a sua testagem. Então, aumentou muito a demanda destes serviços de pronto atendimento. E aqui eu falo, da antiga UPA, do Hospital de Caridade e do Hospital Santa Terezinha. Então, nós estamos monitorando dia a dia o número de pessoas que estão acessando esse serviço. E tem dado uma média de 260 a 270 pessoas dia que estão buscando o pronto-socorro do Hospital Santa Terezinha, chegando em alguns momentos a 320 atendimentos num dia. Nossa, muito Nós sentamos com a Secretaria Municipal de Saúde no sentido de equacionar alguns fluxos, até para que as questões respiratórias sejam encaminhadas para a unidade de pronto atendimento, lá para a Unidade Municipal de Referência em Saúde, a antiga UPA, e que o pronto-socorro ficasse com a responsabilidade dos atendimentos dos casos clínicos e da sua missão, que é os atendimentos de urgência e emergência. Então, isso nós equacionamos, estamos tentando, da melhor forma possível, ajustar. Mas já tivemos que ampliar a capacidade operacional. Então, em caráter emergencial, ampliamos o número de profissionais médicos nos finais de semana, e tem uma justificativa. Nos finais de semana nós não temos as unidades básicas de saúde. Sim. E nós não temos a unidade municipal de referência em saúde. Então todos os atendimentos são canalizados para o pronto atendimento. Por essa razão, com a concordância do prefeito Paulo Polis e da direção da instituição, nós então ampliamos a capacidade operacional e contratamos mais um profissional neste período de excepcionalidade. O que é visível, isso está nos indicadores dos gráficos, é que neste momento existe um aumento considerável em decorrência, novamente, desse novo cenário que estamos atravessando. Bom, a gente percebe que o hospital e as equipes do hospital estão fazendo o possível para que o trabalho volte ao normal. Mas e os recursos para que tudo isso aconteça? A gente está recebendo valores que o governo do estado sinalizou ainda no passado, e este ano, visto que medicamentos aumentam a toda hora? Sandra, nós estamos atravessando novamente um período de turbulência. Nós já estamos encontrando a escassez de alguns insumos, que prejudicam o fluxo de uma casa de saúde como a nossa.
Então isso já é fato, né? O setor de compra já tem se virado aí, mantido contato com outros hospitais, com outros fornecedores. Já estamos recebendo algumas notas informativas dos fabricantes com relação à falta da matéria-prima. Isso também causa alguns entraves. Nós estamos verificando que uma parte da equipe tem contraído a Covid e obviamente precisa ser afastada. Nós já estamos realizando a contratação emergencial de profissionais para suprir essa demanda, porque é uma casa de saúde que não pode paralisar seu serviço. Então nós voltamos a ter entraves no dia a dia. Claro que estamos colocando a estrutura à disposição, nenhum serviço até o presente momento foi prejudicado, mas a cada dia nós temos desafios, como eu acabei de mencionar, profissionais sendo afastados, reposição por contrato emergencial, carência de alguns medicamentos, substituição por outros medicamentos, o que nós consideramos um período de excepcionalidade ou de turbulência. Sim. Que afeta não só o Santa Terezinha, mas todas as casas de saúde, novamente em decorrência do surgimento dessa nova cepa que não estava programado para este ano. Nós tínhamos a expectativa que entraríamos num cenário mais promissor. Tranquilo. E que todos os serviços e a sociedade voltaria à normalidade em 2022. Não ocorreu e nós temos que trabalhar então com aquilo que está posto e ir buscando a cada dia dar o melhor das nossas ações para que a gente possa então atender todas essas expectativas e todos esses entraves e demandas oriundas da sociedade. No próxima semana, iniciamos o internato acadêmico no Hospital Santa Terezinha. Isso é uma boa notícia para Erechim? Com certeza, por muito tempo se falou na vinda de um curso de medicina para Erechim, o que era um sonho e um sonho muito distante, né? Graças a um esforço colegiado de inúmeras instituições, nós conseguimos ser, a cidade de Erechim conseguiu ser contemplada com este curso e, por incrível que possa parecer, os acadêmicos estão entrando para o 5º ano, o que significa dizer que no próximo ano, em 2023, haverá a conclusão da primeira turma do curso de medicina da URI Campus de Erechim, o que é uma grande conquista para Erechim e para a região. Em virtude disso, no 5º ano começa a metodologia do internato acadêmico. Os alunos começam então a entrar nessa metodologia de trabalho, que é participar da rotina diária de uma casa de saúde. Isso vai acontecer no nosso hospital, no Hospital Santa Terezinha, vai acontecer também no Hospital Comunitário de Nonoai, no Hospital São Roque de Getúlio Vargas, claro que de forma mais acentuada aqui no nosso Santa, por ser um hospital de 186 leitos, ser um hospital de referência SUS. Então, na próxima semana, começa então o internato acadêmico. Já estamos conversando com todos os profissionais das áreas específicas. Está sendo finalizada uma área específica que nós denominamos área do conhecimento, onde vai concentrar numa estrutura nova, são várias salas, vai concentrar a residência médica e o internato acadêmico. Então, um espaço específico para a residência médica, uma sala de aula ampla para o internato acadêmico, mais salas menores para estudo de casos clínicos e salas de estudo e um plantão para a residência médica. Então é um espaço novo, um espaço que foi todo reestruturado, todo revitalizado e que vai ser colocado à disposição provavelmente nos próximos 15 dias para o hospital, para a comunidade e para a comunidade acadêmica e para os residentes que vão ficar concentrados nessa área que estamos denominando área de conhecimento. Não deixa de ser um avanço. Sim. Nós soubemos também que esses alunos e esses residentes já estão prestando serviços para a instituição, o que agrega valor, porque nós podemos ampliar a nossa capacidade de atendimento e a nossa capacidade resolutiva. Não deixa de ser uma casa de saúde, sim, mas também uma casa de ensino. E eu tenho dito que saúde e educação são pastas que caminham de mãos dadas. Jackson, mudando agora um pouquinho de assunto e falando das eleições 2022, um ano que já começa a se desenhar, nomes já começam a surgir, tanto para deputado estadual, deputado federal, para presidente, governador, enfim. A política ela começa a ganhar corpo. E nós também ganhamos um pré-candidato, que é o teu nome agora, 100% confirmado. Sandra, esse é um assunto que eu tenho trabalhado com muita precaução, com muita responsabilidade, com muita serenidade, porque eu acho que tem
tem inúmeros desdobramentos na questão da vida particular, na questão funcional. São coisas que mudam, entende, a vida de uma pessoa. Não existe candidatura de uma pessoa, não existe candidatura de uma figura, não existe candidatura de um cidadão. Na minha concepção, existe candidatura de um grupo e esse grupo tem que ter um entendimento ou uma decisão colegiada. Então nós estamos aí há 60, 90 dias consultando as lideranças aqui do município de Erechim, tanto as lideranças políticas do PSDB, como também lideranças empresariais, comerciais e da área da saúde, que é uma área que eu tenho uma certa proximidade, no qual eu atuo. Então, ouvindo essas pessoas, nós estamos avançando nas construções. Começamos também a ouvir as lideranças regionais. Nós temos aqui representantes do PSDB no município de Estação, o prefeito Jefferson, nós temos a vice-prefeita de Barão de Cotegipe, nossa amiga Eliane, nós temos vereadores em vários municípios, então nós ouvimos também essas pessoas e finalizamos a escuta já numa interlocução que nós vínhamos mantendo com Porto Alegre, com o governador Eduardo Leite, com o chefe da Casa Civil, com o amigo Arthur Lemos. Feito essa rodada de negociações, entendendo que é um entendimento coletivo, que é quase que um denominador comum, nós então colocamos o nosso nome, entende, à disposição do PSDB como pré-candidato a deputado federal. Partindo da inicial, partindo do pressuposto que foi uma construção coletiva e não uma decisão de uma ou duas pessoas. Nós tomamos o cuidado, esta é a minha forma de pensar, de vencer etapa por etapa, transpondo o território local, indo para o território regional e finalizando com o território estadual. Feito esta escuta, estas observações, chegou o momento de uma definição, até porque a eleição é neste ano, e nós então entendemos ser oportuno colocar o nosso nome à disposição do partido, porque quem tem que referendar é o partido. Então, nesse momento, o nosso nome está à disposição do partido, nível local, regional e estadual, como um pré-candidato a deputado federal pela região, e sustentando aquilo que sempre sustentamos, que nós estamos perdendo tempo, como região, a partir do momento em que não elegemos um representante para o Parlamento Federal. Se nós pegarmos o mapa do Rio Grande, eu já falei isso inúmeras vezes, nós podemos verificar apenas numa fotografia as regiões ou os municípios que têm representação, porque não resta dúvida que uma representação federal traz inúmeros dividendos para a região, e eu não falo aqui única e exclusivamente nas emendas parlamentares. Isto é um dos benefícios. Tem o rateio da bancada gaúcha, mas especialmente o encurtamento das distâncias, a aproximação da região com o poder decisório. O poder decisório está em Brasília, os recursos estão em Brasília, os ministérios estão em Brasília. Então nós temos condições, com uma representação, de apresentar projetos, proposições, demandas. Vamos ao exemplo do governo do Estado. Nós encurtamos distâncias com o governo do Estado, nós nos aproximamos do governo do Estado e só no campo da saúde, em 6 meses nós conseguimos, mediante projetos, arrecadar 6,5 milhões de reais, fato que nunca tinha acontecido aqui com nossa região, e nós temos inúmeras outras pastas, né? Com relação à pavimentação, às ligações asfálticas, à segurança, a partir do momento em que houve esta aproximação, essa interlocução. Eu creio que a região tem que ter este pensamento. O nosso nome é um nome que terá que ser apreciado pela comunidade, nós estamos colocando à disposição, mas não resta dúvida, Sandra e telespectadores, que uma região cresce, avança, prospera a partir do momento que tem um representante na Câmara Federal. Muito se fala do governador Eduardo Leite ir para uma reeleição ou, de repente, ele parar por aqui. Na tua opinião, ele vai para uma reeleição ou não? Eu não tenho a prerrogativa de falar em nome do governador Eduardo Leite. Mas isso fortaleceria a tua campanha também. Mas pelas conversas que tivemos, ele tem uma posição contrária à reeleição. Pois é. É uma posição pessoal do governador. E pelas conversas que tivemos, ele tem manifestado em todas que não é candidato à reeleição, inclusive avança dizendo que não é candidato a nenhum cargo eletivo. Claro que o tempo vai responder esse questionamento, Sandra, mas ele tem dito
aos integrantes do partido e nas nossas reuniões que não concorre à reeleição, porque é uma posição pessoal dele, porque tem um entendimento contrário a esta, digamos assim, essa normativa do processo de reeleição. Certo. Jackson, obrigada por estar mais uma vez aqui na TV, falando de tantos assuntos e assuntos que só engrandecem a nossa região, visto que estamos todos na mesma situação, precisando nos cuidar, precisando de recursos para o hospital e precisando de alguém de liderança lá em Brasília nos representando. Sucesso para ti em tudo que tu almeja durante esse ano. Muito obrigado, Sandra, pela oportunidade e, mais uma vez, chamo a atenção de todos os telespectadores, aqui aproveitando a amplitude das câmaras, no sentido de que estamos diante novamente de um novo cenário. Sim. O cenário nos impõe algumas medidas e nós temos que voltar a adotar com o maior rigor os protocolos e sempre que possível realizar a imunização, porque é uma importante ferramenta coletiva de prevenção e de resposta ao processo pandêmico. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa noite.